Prefácio, introdução, apresentação, carta leitor. O que significa cada uma dessas coisas nos elementos pré-textuais, ou seja, no livro, e qual a diferença entre elas? Quer saber? Vem comigo. Olá, eu sou a Cami Escrivano, escritora best-seller e mentora internacional de escrita e autopublicação, e hoje eu quero falar com você sobre alguns elementos que estão no começo do livro, alguns obrigatórios, outros não, mas que na realidade as pessoas, principalmente no primeiro livro, confundem bastante. Então são elementos que podem ou não estar no livro, mas que têm similaridades entre si, mas no fim das contas são realmente diferentes, e você vai entender agora a diferença entre prefácio, introdução, apresentação e carta ao leitor, tá bom? Vamos lá então. Bom, vamos lá. O primeiro elemento então é o prefácio, e o prefácio ele normalmente não é escrito pelo autor principal da obra. E faz sentido, afinal de contas, a função do prefácio é dar credibilidade àquele livro, ou demonstrar a importância, o impacto daquele conteúdo, relatar, por exemplo, o quão importante ou o quão relevante é o autor ou a obra para aquele contexto que ele se propõe, né? Então, e, claro, reforçar o valor daquela leitura para o público-alvo pretendido. Então, é importante deixar claro que o autor pode fazer um prefácio para o seu próprio livro, mas normalmente o que faz mais sentido é você ter um prefácio feito por alguém que seja uma autoridade no assunto também, ou que seja alguém relacionado com a jornada, que seja alguém que não é o autor, mas que faz parte dessa caminhada ou do tema e que pode dar um comentário sobre a obra ou sobre o autor. Então também tem uma outra coisa importante, o prefácio ele pode falar sobre a obra, o que é também muito usual, mas eventualmente o prefácio, que é um texto um pouco maior, vai falar sobre o autor, tá? Então, às vezes acontece de você ter lá um prefácio de alguém assim, um figurão, alguma coisa tal, ele não necessariamente leu a obra inteira e isso tá tudo certo, né? Ele vai ver os highlights ali da obra, os pontos principais, vai falar sobre você, vai falar sobre a obra, vai falar sobre a importância do tema ou daquilo que você falou, e tá tudo bem, o prefácio é para isso. É alguém que pode reforçar aquele conteúdo já no começo, né, para que o seu leitor tenha um pouco mais ainda de confiança para seguir na jornada da leitura. Bom, se no prefácio, né, tinha que ser alguém de fora da obra, aqui na introdução, quem faz necessariamente a introdução é o autor principal da obra. Por quê? Porque o objetivo é preparar o leitor para aquele conteúdo que ele vai encontrar durante a leitura. A ideia é não só apresentar o tema central, mas também explicar o objetivo da obra, ou seja, por que o autor escreveu aquele livro, por que ele teve aquela ideia, como é que ele chegou àquela questão, qual o objetivo dele, ou seja, eu quero ajudar o leitor a entender assim, assado, com questões práticas, bibibi, bababá. Então, ele conta um pouco dessa jornada da escrita do livro, né? Como é que ele chegou à ideia do livro e por que o leitor está recebendo aquele livro na mão, né? E conta um pouco, se for o caso, da estrutura dos capítulos, esclarece um pouquinho a metodologia e abordagens, né, aplicadas ali. Então, a ideia é realmente que o próprio autor possa, né, abrir um primeiro, né, caminho, é como se tivesse convidado o leitor a sentar ali para tomar um café com ele, contando por que aquele livro existe. Bom, a apresentação, diferente da introdução, ela serve como um convite inicial para o seu leitor. Claro, ela pode ser feita pelo autor principal? Pode, mas ela pode também ser feita, por exemplo, por um editor, por uma instituição ligada àquela publicação. Então, a ideia aqui é fazer uma introdução, uma contextualização da obra, dar um panorama geral, destacar diferenciais ou motivações para que o leitor leia, mas de um modo um pouco mais distante, né? Um pouco mais genérico, um pouco mais contextualizando mesmo na realidade do leitor, tá? Diferente da introdução, que é uma coisa muito mais clara, muito mais direcionada do leitor para o seu, do autor para o seu leitor. Então, aqui na apresentação, a ideia é realmente contextualizar aquela obra na realidade, no contexto histórico, institucional, religioso, enfim, editorial, né? Corporativo, mas a ideia é realmente dar um pouco de por que ler o meu livro e não o livro, outros livros que estão no mercado, tá bom?
é para isso que serve a apresentação. Ela normalmente é bem mais curtinha, né? É mais curta do que a introdução. Pronto, aqui, se lá na introdução você tinha convidado o seu leitor para tomar um café com você, aqui é a hora que você vai botar açúcar nessa conversa, ok? Então, a ideia aqui da carta ao leitor é criar um texto afetivo direto que seja escrito pelo autor, lógico, em primeira pessoa, mas para fazer uma conexão emocional com o leitor, criando empatia e proximidade. A ideia aqui é mostrar para o seu leitor que ele está acolhido, que ele tem espaço dentro do seu livro. Por quê? Porque você tem uma experiência pessoal profunda, íntima com aquele tema e pode até falar um pouquinho sobre a motivação pessoal com mais detalhes, né, daquilo que você escreveu. Então, por exemplo, puxa vida, esse livro nasceu do luto, e aí eu decidi então colocar aqui um pouco do meu coração nessa jornada, muito obrigada por fazer parte disso. Olha, como realmente eu não tive condição de ler, de revisar apropriadamente, porque o conteúdo era muito impactante para mim, né? Spoiler de um livro meu, é real esse contexto. Então, por favor, me perdoe, mas realmente, né, te convido a ler esse livro mesmo mal revisado, mas que mostra todo o meu coração ali e tal. Pronto, carta leitor é assim, tá bom? Mais uma coisa, a carta do leitor pode vir antes ou depois da introdução. Então também não tem grandes questões aí em relação à posição da carta ao leitor. Bom, por fim, vale esclarecer que desses 4 elementos, pode acontecer de nenhum deles ser obrigatório, mas já faço a ressalva. Então, por exemplo, se eu tenho lá um livro de poesias, eu preciso necessariamente de uma introdução? Não, ela não é obrigatória, tá? Eu tenho um livro de ficção, preciso ter uma introdução? Não, né? Também não é obrigatório. Agora, quando eu falo de um livro que não é poesia e que também não é um livro de ficção, eu tenho que ter uma introdução. Então, nesse caso, a introdução ela é um elemento obrigatório, tá bom? Prefácio, carta ao leitor e apresentação, eles fazem sentido se eles estiverem ali para contribuir, para somar com a obra. Se for só para encher página, não vale muito a pena, não se preocupe tanto com isso, eles não são obrigatórios. Concentre-se naquilo que realmente vai fazer diferença no seu livro, tá bom? É isso, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, ou então joinha, não joinha, e até lá, até o próximo vídeo, um abraço.